Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. A palestra da noite de hoje, ela tem como tema Deus não desampara. Ela será ministrada pela nossa amiga e irmã em Cristo, Marinês. E a Marinês vai falar para a gente tudo pautados nos ensinamentos do Cristo Jesus. Então, meus irmãos, vamos orar? Senhor Jesus, amigo de todas as horas, de todos os momentos, bons ou ruins, está sempre a nos orientar, nos amparar e nos intuir as melhores palavras e os melhores sentimentos. Gratidão a Jesus pelo mentor da nossa casa espírita Caminho da Luz. Gratidão aos anjos guardiões que guardam aquele templo de oração com tanto amor, com tanto cuidado. Que nesse momento tão especial da palestra, que só o Espírito Santo de Deus possa nos fazer companhia. Que o Senhor possa ainda, Jesus, abrir o nosso canal da inteligência para que absorvamos tudo que a nossa irmã Marinês vai falar para a gente. Então, Jesus, eu te convido, fique conosco, Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja, Jesus, graças a Deus. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer a Deus, por estar aqui, ao nosso anjo guardião, que está sempre conosco. E antes de começar, eu agradeço as meninas que me acompanharam, que são irmãs queridas, a Fran e a Meire, e ao presente da noite é a Leia, que é a divulgadora da Virtude, que é um trabalho assim, extremamente importante, porque a Virtude vai falar da nossa mudança de comportamento, o exercício diário que nós temos que fazer. Para mim, é um motivo de honra estar aqui, tá? Foi o primeiro trabalho fora de Terra Rica, a primeira palestra, e eu até me lembrei disso ontem, e eu comecei a pensar assim, por que foi em Nova Londrina? Aí eu comecei, que a Creuza e o Júlio são muito queridos, são irmãos muito especiais, eu tenho assim bastante amizade, mas aí eu comecei a pensar o nome da casa. Eu falei, porque Jesus, nosso modelo e guia, ele quis dizer que realmente ele é o caminho da luz e que eu estava no caminho da luz, no caminho certo. Aí eu comecei a pensar, eu falei, tem todo sentido e isso faz com que a gente tenha bastante coragem, força, e persista no trabalho do bem que é diário e constante. O tema da noite, Deus não desampara, o título, na verdade, foi tirado de uma mensagem, já que é para a gente divulgar o departamento do livro, que é o livro que a gente utiliza da coleção do Emmanuel, o Pão Nosso, que usamos no Evangelho no Lar. Esse livrinho, tá? Tem o Fonte Viva, Pão Nosso, que é a mensagem 92. Como eu faço o Evangelho sempre lá no CEBEM, que são na sexta-feira, e a Creuza faz tempo que conversou comigo, mas eu fiquei bem doente, eu peguei uma gripe, que eu não sei que gripe foi, depois que eu retornei de viagem lá na Bahia, que é onde está a minha família, e eu estava muito cansada. Eu falei, olha, para quando?
se der certo, se der tudo bem, eu vou sim. Mas graças a Deus deu tudo certo, porque Deus não desampara. Então o título, eu abri, eu falei, não é esse. Só que eu fiz um evangelho lá no centro, me tocou muito. E eu gostaria de dividir um pouquinho com vocês, porque é uma mensagem assim muito tocante. Até a mensagem 24 do capítulo 5, que é bem-aventurados os aflitos, que somos todos nós. É o capítulo mais longo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a nossa bússola, né? É um livro que nos dá todas as lições de como que a gente deve proceder para ser vitorioso aqui na nossa passagem pela Terra. E foi esse item 24 que me encantou. O nome, eu falei, se eu colocar o nome, eu tive que estudar bastante para fazer o Evangelho. E claro, né, porque quando a gente faz o Evangelho, é para nós, né? Igual a palestra, é para mim, né? Para a gente lembrar do que a gente realmente tem que fazer, porque primeiro é para a gente, né? E eu falei, mas se eu colocar o nome, ninguém vai na palestra, só os desencarnados. Eu pensei comigo que é a desgraça real, mas é um texto belíssimo que eu acredito que muitos de vocês já conhecem. Mas o que me encantou nesse Evangelho foi a autora do Evangelho. É uma mensagem da instrução dos Espíritos. No final do capítulo 5, né, tem algumas mensagens dos Espíritos. E Kardec colocou essa mensagem de Delfina de Girardin, que foi do ano de 1861 em Paris. Aí eu achei o nome bonito, né? Eu falei, preciso saber quem é, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre ela, né? Delfine de Girardin. E por que me encantou? Ela teve contato direto com Kardec. Ela conheceu Kardec, que é professor Rivaio, né? Que é o nome de Kardec, né? Hippolyte Léon Denisard Rivaio, que era um grande mestre, muito respeitado daquele período da história da humanidade. E ela teve esse contato com ele. E por ser uma mulher da alta sociedade da época, e pela profundidade da mensagem, como ela conseguiu explicar aquela mensagem de uma maneira assim, extremamente tocante. Aí eu falei, vamos conhecer um pouco quem é ela, porque só um espírito de uma grande envergadura moral para escrever algo com tanta lucidez, uma mensagem tão profunda. E Delfine, ela nasceu em 1804, o mesmo ano que Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. Tá? Ela desencarnou em Paris no ano de 1855, antes do lançamento de O Livro dos Espíritos, que é a obra basilar, a obra básica da doutrina espírita, que é onde se iniciou, né, a codificação. Então, ela foi o mesmo ano de Kardec e ela desencarnou um pouco antes, né? E como nós falamos antes, do capítulo 5, a mensagem da desgraça real. Então, a Delfine, ela foi casada com um grande político da época e ele era jornalista, tá? Émile de Girardin. E ela tornou-se jornalista também. Ela casou com ele no ano de 1831. Ela escreveu para o jornal La Presse do período de 1836 a 1848. Vejam bem, 12 anos. Só que não como Delfine. Porque naquela época as mulheres não tinham o espaço que nós temos hoje. Então ela teve que usar o pseudônimo
de Visconde de Launay. Ela trabalhou mais de 12 anos para esse jornal. Ela escreveu romances, veja aqui como ela era culta. Ela escreveu tragédias, que é um gênero, né, da literatura. Ela escreveu também comédias, era uma pessoa feliz, né? E ela era positivamente grande médium inspirada, que todos nós sabemos que somos médiuns, porque somos seres espirituais, né? Claro que a definição de mediunidade, que nós vamos ver logo em seguida, né? Que a gente fala que é médium, é aquele que está mais, né? Que você consegue perceber com mais facilidade, mas todos nós, por sermos seres espirituais, nós sabemos da existência da vida espiritual, pressente isso, mesmo que a gente não admita, aqueles, né, que não têm o conhecimento que o Espiritismo nos traz, tá? Ela era, então, uma grande personalidade conhecida no meio poético. Naquela época tinha aqueles salões literários, né? E como foi a época do advento, né, do Espiritismo, o que ocorreu para que surgisse o Espiritismo? Foi a partir da pesquisa do professor Rivaio, que é o nome de Allan Kardec, que era um professor, né? E ele foi pesquisar as mesas girantes, que eram mesas que se moviam, e essas mesas, elas começavam a se mover, né, nas festas, as pessoas se reuniam para brincar, né? De repente se divertia, era uma diversão. E é muito estranho a gente estar aqui e de repente a mesa começa a se mover sem vento, é estranho. E nós temos um pouco de conhecimento, todos nós, de como isso ocorreu, né? Que Kardec demorou para ir lá ver esse processo, porque ele era muito desconfiado, ele era muito sério, então ele não entrava na conversa, né? Falando assim o português vulgar de qualquer um. Ele era muito cuidadoso, era um cientista renomado, tá? Era uma pessoa de uma cultura elevadíssima, respeitadíssima. A família de Kardec era uma família de magistrados, e ele não seguiu essa carreira, ele foi a carreira, né, que é a mesma minha, que é de educação, né, a carreira da educação, de professor, que é a carreira que forma pessoas, né, que é responsável por formar todos, né? Então, ela participou desse processo das mesas girantes. Ela se interessou por esse assunto, a Delfine, né? Então, ela teve esse contato com Allan Kardec. Ela ficou encantada e era uma época em que a humanidade estava mais ou menos passando por um processo semelhante ao que nós estamos hoje. Estava ocorrendo o que? A Revolução Industrial, né? Surgiram as indústrias, a Revolução Francesa, que era, nós sabemos do lema, igualdade, fraternidade, né? Liberté, fraternité, égalité, né? Para todos. Era uma mudança de concepção de vida e de mundo. Então ela tinha, como uma grande poetisa que ela era, esses ideais dentro dela. E ela era amiga pessoal de um grande poeta conhecido, Victor Hugo, tá? E ela tinha amizade. Esses poetas na época, o que aconteceu? Eles foram exilados, porque os poetas, eles querem libertar, entre aspas, o povo da ignorância, eles lutam pelos ideais de liberdade, a grande maioria, né? Aquele que tem consciência, querer ajudar as pessoas mais carentes. Então eles tinham esse ideal dentro deles. E o que ocorreu com esses poetas? Como eles eram contra aquelas ideias da manutenção daquele status quo da época, daquele modelo de sociedade antiga, eles queriam uma sociedade moderna.
eles foram exilados numa ilha que eu achei interessante o tamanho da ilha, 116 quilômetros quadrados. Essa ilha tinha. Eles foram exilados à ilha de Jersey. E o que me encantou na Delfine? Ela teve um câncer, por isso que ela desencarnou muito jovem, né? Ela teve um câncer. E mesmo ela super doente, ela fez a viagem até essa ilha para encontrar o grande amigo Victor Hugo, que era esse poeta. E lá, quando ela chegou, mesmo cansada, uma viagem fatigante para quem estava bem doente, né? Ela não se deixou abater por esse cansaço, pela dor. Ela gostaria de comprovar algo que é um dos princípios básicos da doutrina, a imortalidade. Porque ela era admiradora dos fenômenos da mesa girante, ela sabia que tinha algo a mais. Aí, quando ela chegou lá e que se reuniu com eles, começaram então a fazer reuniões, tá? Para que houvesse a comunicação dos espíritos, né? Que os espíritos, de certa forma, se apresentassem. Só que ela fez isso durante várias vezes, foram vários dias. Foi do dia 6 de setembro, ia lá, se concentravam, todo mundo, para ver se alguém se apresentava do mundo espiritual, para ela mostrar lá para os amigos poetas que estavam exilados, né? Essa mensagem do alto, para mostrar que a gente não morre, que a gente continua. Ela continuou ali insistente, nada. Mas no dia 11 de setembro, eu até gravei as datas, porque dia 11 de setembro é uma data especial, né, dos Estados Unidos. Então eu falei, fica fácil de gravar, né? E aí teve uma surpresa para o poeta Victor Hugo. A filha dele, de nome Leopoldine, né, ela se apresentou. Teve uma comunicação dela. E Leopoldine, ela havia desencarnado num acidente trágico na lua de mel, tá? Num passeio de barco com o marido, ela morreu afogada. E ela se apresentou, então Victor Hugo ficou extremamente encantado e se convenceu daquilo que a amiga Delfina havia dito para ele, né? Ele ficou assim, falou, nossa, então realmente é verdade, ela está viva, ela se apresentou. Então, nas obras do Victor Hugo, nós temos a mensagem da imortalidade da alma, quer dizer, a continuidade, que nós não morremos, nós não acabamos com a cessão da força física, né? O corpo se fadiga e a alma, ela se liberta dessa matéria pesada, né? Então é esse espírito fantástico que insistiu em deixar sua marca, que escreveu essa mensagem, na qual me encantou, e eu gostaria de falar um pouco sobre isso para vocês hoje, tá? Lembrando que Deus realmente não desampara, né? Ela continua ali persistente, não reclamou, a fadiga não tomou conta, porque a missão dela era realmente levar essa mensagem fantástica para o poeta. Vocês já imaginaram a emoção dessa família? E outra coisa que eu lembrei, ela levou mensagem de Paris para eles que estavam exilados. Então, realmente ela marcou a história. Então vamos saber um pouco sobre o título, né, dessa mensagem do Evangelho, que é a desgraça real, que a gente lembrou, como nós passamos pela pandemia, né, e que a gente achou que era uma desgraça, né, todo mundo falou, não, é uma grande tragédia, desgraça, tragédia, nossa, o mundo vai acabar, ninguém vai sobreviver, né, cadê Deus? Cadê o amparo divino? Deus existe? Nossa, está morrendo todo mundo, não foi isso que aconteceu? Então, o que seria? Primeiro, a gente tem que entender o sentido dessa palavra desgraça, né? O dicionário,
ele fala que é perda das boas graças, perda do encantamento, que se desfruta junto a alguém ou alguma coisa. Então, você perde a graça, perde o encantamento, perde a alegria, perde o sentido. Então, é uma desgraça, é a perda da graça, perda do encantamento. É um desfavor, tá desvalido, tá acabado, né? Desvalimento. E também as pessoas acham que é uma desgraça, é o revés da fortuna. Você tá lá milionário na pandemia. Isso aconteceu muito, né? A gente se apegava achava que a matéria nos representa. O carro, a casa, a empresa, ou seja lá o que for nos representa. E de repente, revés da fortuna. Então foi uma grande... Perdeu a graça, perda da graça, perdeu o sentido, né? Perdeu o sentido da vida. E a gente vê agora, nós, durante a vinda para cá, a Leia da secretária de saúde lá, ela sabe muito bem que ela teve uma missão nesse período, né? Que é levar consolo, esperança para as pessoas. Então, você pegar uma situação num período tão difícil desse, né? E o que acontece? Veio a doença mental, os problemas angustiantes, todo mundo desesperado, a vida acabou, nada faz sentido. A Creuza, que é psicóloga, nossa senhora. Então, apareceu muito, né, nesse período agora. Em todas as áreas da educação, chegou todo mundo, olha, na escola, né, quem trabalha no comércio. Então foi essa onda, né, a perda da graça, a perda da esperança. Só que Deus não nos desamparou, a gente sabe muito bem disso, né? A gente sabe disso. Ó, azar, ai que azar ter nascido nessa época. Coitadas, as crianças agora, quantos autistas, as crianças tudo esquisita. Aí a gente começa a ver o lado negativo da coisa, só que Deus não desampara em nenhum momento, tá? Desdito, infelicidade, nossa, eu vou encontrar o sentido, acabou o sentido, e não é bem assim, né? Vamos analisar primeiramente a questão da pandemia. Fomos presenteados, Deus foi muito generoso com a gente, nós somos merecedores de, mesmo no momento de distanciamento, nós não ficamos separados. Hoje eu fiquei emocionada em abraçar os nossos irmãos, né? Que a gente via sempre, né? Em reuniões, estava vindo, em palestras, era muito ativo, me emocionei, um abraço é muito bom. Mas nós tivemos a alegria de fazer festa do aniversário pela internet. Quantos recursos incríveis que nós tivemos acesso. A doutrina espírita, ela cresceu demais, nós temos muitas informações, muito conhecimento. Agora falta o quê? A prática, a vivência, que é o exercício das virtudes, né? Que tem a ver com a nossa maneira de ser, de sentir e de pensar. É pensamento, sentimento e ação, né? E disciplina, porque todo dia, por isso tem a virtude. Vamos tentar essa, depois a gente volta de novo. Pois vai, né? Então, é a palavra desgraça, então é a perda dessa alegria. Achar que está errada as coisas, né? Não é bem assim. Então, analisando a mensagem, tá? Ó, a vida mansa. Vejam só qual é o nosso projeto aqui enquanto jogadores da Mega Sena. Que a gente quer ganhar na Mega Sena, né? Para resolver um monte de coisa. Não é que todo mundo quer? Tudo fácil? Então, uma vida mansa e vida boa, né? Tem até a música, vida boa, né? Ociosa, a gente quer ficar sem fazer nada, viver de renda, né? Sem problema nenhum. Ó, isso é ilusão, sem problema. Porque a pessoa que não tem problema, ela inventa o problema. Algum problema ela inventa. Sem assunção da responsabilidade. Quer saber de nada, eu não quero me comprometer. Ninguém quer colocar a mão na massa. E a gente sabe que cérebro desocupado não é bom. Todo mundo sabe a frase famosa, né? A gente produz, né?
a gente acaba se aproximando dos nossos amigos que estão em outra dimensão da vida, no plano espiritual, porque nós sabemos no livro dos Espíritos, está muito claro que de ordinários são eles que nos dirigem, né? Quem está... E a gente sintoniza com ele, é igual um rádio, você vai ligar na rádio que você gosta de ouvir a música, sintonizou, grudou, foi a escolha que nós fizemos, né? Então ninguém quer responsabilidade, nem compromisso, e dinheiro farto, muito dinheiro, tá? Saúde perfeita, a gente sonha com isso. Podem ser grandes, mas para o espírito, porque nós estamos aqui a serviço aqui. Essa passagem nossa aqui pelo plano terrestre, que é o planeta que nos acolheu, a nossa morada agora, é uma passagem rápida, certo? Ela é rápida. Nós estamos a serviço, a trabalho. Então o corpo ele é um instrumento do espírito, que é ele que é imortal, não é o corpo. O corpo é um instrumento de trabalho. A gente recebe aquilo que nós precisamos, não é o que nós queremos, é o que nós precisamos neste momento para a gente evoluir, certo? Podem ser grandes, o que fala? Pode ser grandes desgraças, tá? Pelas consequências dolorosas e perigosas que podem acarretar ao espírito imortal, preso apenas aos interesses materiais. Então aqui na vida material, ótimo, tá? Todos nós falamos isso, que a gente quer ganhar na Mega Sena, como se desse tudo certo, a gente quer viver de renda, nós queremos, seja rico, vamos investir no mercado financeiro, como se resolvesse. Mas para o espírito que está a serviço, quando ele está aqui presa só às questões materiais, quando ele volta, o que é que você fez lá? Nada. Certo? Nada. Nós temos pensando aqui na visão de espírito imortal. A visão material é outra, é a visão da vida boa, né? Que depende do que é vida boa, tá? Então a Delfina lá na mensagem dela, que é uma reflexão, a mensagem, ela fala a respeito disso, que aquilo pode ser uma desgraça, não é? É uma graça. O problema, depois que a gente passa por um momento como esse, a gente cresce, né? Eu peguei Covid faz 40 e poucos dias, é isso, né? E quer dizer que foi diagnosticado, porque quando eu vim da Bahia, que lá choveu muito, né? No Natal ainda, destruiu as cidades do sul da Bahia, né? Que é a região da minha família. Eu peguei uma gripe lá que todo mundo pegou, só que eu voltei passadinho, não sei nem o que é na verdade, né? E eu fiquei com esquecimento, uma canseira terrível, gente. E essa canseira só passou depois que eu falei, epa, tem alguma coisa errada comigo. Aí acordei para a vida e eu acho que meu próprio corpo produziu a vitamina que o neuro passou. Você toma isso aqui que o cérebro vai rejuvenescer 9 anos. Prolanato, L-prolanato de magnésio, olha, fantástico. Falei, gente, essa é a solução para tudo, a gente fica muito esperto, inteligente, com a memória boa. Ele daqui 90 dias você conversa comigo. Tudo aquilo que eu li, eu já acho que a memória... Eu comecei a lembrar das coisas, sabe? Comecei a ficar boa de novo. Então, depois que a gente passa por uma experiência como essa, se meu cérebro ficar do jeito que o médico falou, gente, estou muito grata essa doença que eu peguei lá no hospital, sabe? Levando minha tia para trocar o marca-passo. Então eu sou grata, nossa, eu vou ficar ótimo, melhor, né? Antes eu não era assim, do jeito que falaram que eu vou ficar, né? Então vamos levar, tô brincando, né? Mas eu sou grata, né? A experiência. Ainda mais depois de ter sido vacinada, né? Então eu sou muito grata, muito grata. Então, continuando a reflexão, nós somos espíritos imortais, certo? Nós não morremos, né? A morte é do corpo. Viveremos eternamente. Olha que coisa maravilhosa. O espiritismo, ele matou a morte.
Nosso maior problema é a morte, o espiritismo resolveu isso daí. O espírito ele é imortal. Nossas vivências materiais se constituem um viver provisório. Essa palavra provisório é muito boa, porque a gente só fala nela quando a gente vê algum amigo, algum irmão, algum parente desencarnando. A gente lembra que aquilo ali é temporário, é provisório, passa, e muito rápido, né? Enquanto em desenvolvimento, todo o potencial que trazemos em nós viemos com uma grande proposta de trabalho, né? Desde que fomos criados por Deus, Ele nos criou, né, simples e ignorantes sem conhecimento, sem tudo aquilo que a gente precisa aprender, que seria muito fácil se a gente viesse, não teria lógica, né? A lei divina ela é perfeita. Somos todos destinados à perfeição e à felicidade. Nossa, maravilha, nós somos criados, então agora a gente tem que correr atrás, né, do nosso desenvolvimento intelecto, moral, aprendizagem e moralidade, que é a mudança de comportamento, sentimento e das ações, que é o que nos desafia, porque todos nós estamos mais ou menos no mesmo caminho, estamos aí numa luta danada para conseguir, né? A gente sempre fala isso, né, Leia? Eu estou me esforçando, eu acho que eu mudei um pouco, eu estou me esforçando. Então o trabalho, gente, o trabalho e o ambiente familiar é uma fonte poderosa, é um lugar incrível para a gente aprender o exercício do amor, que é o que nós viemos fazer aqui, porque se a gente não ama, nós ficamos doentes. Carregar dor, carregar amargura, não perdoar, a gente destrói nosso corpo físico e ainda leva até prejuízo para o perispírito nosso, que é o nosso corpo espiritual. A gente acaba destruindo tudo, porque nós somos teimosos, porque o pai falou que é para amar e a gente não obedece o pai e a gente continua ali nas birras. Então é a nossa escolha e depois a gente tem que responder pelas nossas escolhas, e todos nós estamos no mesmo patamar. Então quanto mais a gente fizer esforço, sabe, para o vizinho, que ele varre lá a calçada, ele joga o lixo tudo lá, sabe, e aguentar aquilo lá e fazer amizade com o vizinho, igual o Chico lá, aquela história que é bem conhecida do Chico, que ele deu uma máquina de costura, não foi? Para a mulher. Vocês conhecem essa história, né? Da máquina de costura, ela é bem famosa. Gente, Chico é o Chico, mas a gente tem que tentar pelo menos falar bom dia, né? Pro outro. Isso aí faz bem. Nossa, um bom dia. E o tal do curtida também. A tal da curtida, tem gente que entra em delírio. Eu recebi 5 curtidas. Teve uma amiga minha que ela ficou tão desesperada o dia que ela falou, ele não curtiu lá no Facebook. Aí eu vi ela tão nervosa, chorando. Eu falei assim, ele tá com raiva de você? Ela falou sim. Aí eu perguntei pra ele, eu falei, escuta, por que você não curtiu? Porque eu sou meio distraída desse negócio de Face, sabe? Eu sou meio atrapalhada mesmo. Até esse Instagram, né? Fala dos americanos, eu acho mais fácil, né? Tô aprendendo. Mas ele não sabia, gente, ele não sabia que ele nem tinha visto a mensagem. Olha o delírio. Eu pedi pra ele, falei, faz isso, que a menina tá desesperada, você é a pessoa que curte a mensagem dela. Então você veja como a gente arruma problemas sem necessidade, né? Como a gente se apega a essas coisas, né? Então somos todos destinados à perfeição e à felicidade e à compensação na vida futura, porque a nossa vida é a espiritual. E nós somos criados para a felicidade. E para a gente lembrar, né, que Deus não desampara, o Espiritismo ele tem alguns princípios básicos, que é a grandeza da doutrina espírita. Nós vamos falar dos 5 principais, mas tem vários princípios, como o livre-arbítrio, as leis morais, tem tantos princípios da doutrina. Só que esses aqui são os principais. Primeiro, existência de Deus. Deus não desampara. Já, nunca, nem daqui a um segundo. Lembra aquela frasezinha? Que mesmo daqui a um segundo,
Deus nunca vai nos desamparar. A gente vai estar sendo acolhido. Nós estamos sendo acolhidos durante todo o tempo. Mesmo que a gente não queira, nós somos acolhidos. Mesmo que a gente não veja, não sinta, nós estamos sendo acolhidos por Deus, não nos desampara. Então, para o Espiritismo, Deus é o quê? Uma grande inteligência suprema, gente. Causa primária, primeira, né? De todas as coisas. É o início da doutrina espírita. Ela fala da grandeza do Criador. É o marco do Espiritismo, é falar da grandeza de Deus, que é o nosso Criador. Deus é eterno, ou seja, não teve início e nem terá fim. Nós não temos condições, como crianças espirituais que ainda somos, de compreender essa grandeza, de entender. Nós temos que confiar. Tá? É imutável, suas leis são estáveis, quer dizer, não muda. As leis de Deus são perfeitas, elas não mudam. As leis que mudam, principalmente no Brasil tem 1.000 milhões de leis, são as nossas, porque nós somos cheios de falhas ainda. Nós estamos em processo de desenvolvimento do espírito. Mas Deus não muda. É perfeito, é a lei do amor. É também imaterial, então não é formado da matéria como nós conhecemos. Tem algo superior àquilo que a gente consegue pressentir. Ele é único e, portanto, não há nada nem ninguém como ele. Deus é Deus, indiscutível. Só muda de nome, né? Tupã, né? Aí vão dando uns nomes lindos para Deus, né? Mas é Deus, né? É onipotente, isto é, pode tudo. Até lembrei da Joana de Ângeles, a terra da Jo, né, Fernanda? Centro Espírita, né? Grupo de estudos Joana de Ângeles, que ela fala: a gente só enxerga até aquela parede. E na hora do desespero, a gente tem que lembrar que Deus não desampara, porque há caminhos e há soluções que a gente não consegue prever, a gente não consegue nem sentir, mas vem. Depende do nosso merecimento e de nós termos fé. E sabemos que se a nossa fé for, se a gente conseguir ter do tamanho do grãozinho de mostarda, e olha que ele diz que é no microscópio, né? Precisa de todo um equipamento, né? A gente conseguia fazer muita coisa. Então o exercício da fé tem que acreditar em Deus e confiar e aceitar, né? Se formos merecedores, nós temos que fazer a nossa parte. Faça, que eu te ajudarei, ó, mãos, né? Trabalho. Então ele é potente, ele tudo pode. Então por que nós vamos ficar achando que não vai dar certo? Existem muitas formas, sabe, de nós conseguirmos alcançar a felicidade, de resolver os problemas. E na hora que for o tempo de Deus, aí a gente vai falar, se fosse em tal época, talvez não desse certo. Não era, a gente não estava maduro ainda. Deus sabe de todas as coisas. Então nós temos que confiar. É uma relação de confiança, sabe? Pai e filho. Eu acredito no meu pai. Ele me ama, ele sabe o que é melhor para mim. O pai sabe o que é melhor para o filho, tá? Ele ainda é soberanamente justo e bom. Soberano. Justo é correto, segue suas leis. E bom, a bondade e a justiça andam juntas. Suas leis e princípios são perfeitos. E não podemos duvidar de forma alguma da bondade e da justiça de Deus. Não nos cabe duvidar jamais. Deus é amor, tá? Deus é o Criador do universo. E basta a gente olhar para os lados, basta Ele olhar para nós, né? Que nós somos ter nos criado, que a gente conseguir ver a beleza, que a gente vê beleza se a gente tiver beleza dentro da gente. Então temos que cultivar o bem e a beleza, né? Então Deus nos desampara,
Então o Espiritismo, ele começa dando essa mensagem de consolo, ele nos abraça, ele nos acalma, ele nos dá o norte, porque ele nos explica, nós fomos criados simples e ignorantes, nós sabemos da nossa origem, nós sabemos que passamos pelas vicissitudes, pelas dificuldades, pelas encrencas, né? Pelos dramas, pelos traumas, mas nós sabemos que nós fomos criados para a felicidade e podemos ser felizes aqui sim, por que não? Outro princípio muito bom, mostrando que Deus não nos desampara, é a sobrevivência ou imortalidade da alma ou espírito. Temos dentro da nomenclatura espírita, é a alma quando a gente está do lado de cá e espírito quando está do lado de lá, né? Está do lado de lá, espírito. É só mudança, mas é a mesma coisa, né? Tem muitos segmentos religiosos que fala de alma, né? Porque espírito eles ficam assustados, mas somos nós mesmos, né? Certo? Segundo a nossa doutrina espírita, a vida continua após a morte. Foi comprovado pela comunicação, né? A morte nada mais é do que o perecimento do corpo físico. Nós vai envelhecendo, vai tendo mais força, né? E ele é uma máquina, a máquina não tem hora que tem que trocar, né? O espírito, ou seja, nossa alma permanece sempre viva. É o espírito que dá vida, que dá energia, que pensa, que sente. É ele que dá vida ao corpo, dá os movimentos, né? A carne é um instrumento utilizado para a experiência que visa o progresso espiritual. A vida na Terra, portanto, é uma passagem, isso aí a gente já sabe, né? O mundo espiritual é de onde nós viemos, é a nossa origem e também o nosso verdadeiro lar. Querendo ou não querendo, a gente volta. E a gente volta de um lado e volta do outro. Quantas vezes forem necessárias, é uma lei, não tem como fugir da lei, é lei divina. Outro princípio para a gente lembrar, a pluralidade das existências. Tem coisa mais consoladora do que a reencarnação? Mostra bem o amparo divino. Ele é um investimento em nós, né? Outro que é reencarnar significa entrar de novo na carne, quer dizer, a vida espiritual, a vida do espírito é única, mas a vida do corpo, aí ele vem conforme nós necessitamos, não como a gente quer, tá? É claro, eu sempre brincava, eu queria estar em Paris, mas eu estou em Terra Rica, que é o que eu preciso. É uma brincadeira, tá? Porque eu não gostaria de estar em Paris, não. Eu gosto ali, já me acostumei, né? Encontro os amigos, tá ótimo. Aquilo, a gente acaba, né? Aceita que dói menos, né, gente? Tem aquela história. Mas somos gratos a esse de estar no Brasil, né? Na pátria do Evangelho, coração do mundo. Em outras palavras, o espírito pode voltar ao corpo físico diversas vezes de acordo com seu grau de adiantamento. Por que cita grau de adiantamento? Porque nós vamos precisar, nós vamos voltar quantas vezes forem necessárias. Quanto mais adiantado a gente estiver, menos reencarnar a gente vai precisar, certo? Além disso, a evolução indica o local da reencarnação. Então, se a Terra é um planeta de provas e expiações, tá no momento de transição planetária, para a palavra provas e expiações, a prova a gente conhece, quem passou pela escola sabe que prova não tem que estudar, tem que se preparar. Expiação é o cartão de crédito, tá lá, quando você não paga ele em dia, vai ficando, né? Então, se a gente está aqui, é porque indica nosso local, nós ainda estamos lá, lutando, mas se nós já temos a doutrina espírita, ela é jovem, né? Tem 160 anos, né? Já está indo quase para 170. Se a gente recebeu esses conhecimentos, aproveitemos, né? Outro princípio, a comunicabilidade dos espíritos, ou mediunidade, que é uma coisa que sempre teve, tem em todas as religiões, é característica, porque nós somos seres espirituais, então
a gente se conectar de onde a gente veio é muito comum, através do sonho, do pressentimento. Eu sonhei com fulano, eu sinto tal coisa, tá me dando uma angústia. Isso são, né? É a inspiração, que é a minha maior mediunidade, né, que tem, que é que a gente sente. Então, a comunicação entre o mundo físico é um dos princípios da doutrina, tá? Essa interlocução é possível pelo fenômeno da mediunidade. E de acordo com a doutrina, todos os indivíduos têm potencial mediúnico, mas nem todos desenvolvem a habilidade em alto grau. Por quê? Porque aqueles que são médiuns, a gente chama a palavra ostensivo, ele já vem com equipamento físico preparado para estabelecer essa ponte, tá? Já vem com a glândula já desenvolvida, né? E a mediunidade, ela se apresenta de várias formas. Tem o médico que ele sente, o médico que intui, o médico de incorporação, ele empresta o seu aparelho para que o nosso irmão se comunique, de cura, né? Passos, os que ouvem, os que veem, né? Os que sentem. E outro princípio, que a Terra não é o único lugar que pode ser habitado. Você vê que o pessoal aí na época do Covid estava querendo ir para Marte, né? Ou está aí querendo arrumar um jeito para Marte. Mas nós sabemos que a Terra não é o único local, que todo mundo é habitado, tá? Então há muitas moradas, na casa de meu pai há muitas moradas. Jesus se referiu, né? Jesus, o governador do nosso orbe, ele se referiu a mundos mais atrasados e a mundos superiores. E a Covid, né, ele foi um aceleramento para o planeta Terra. Vamos aprender. Durante a Covid estava todo mundo falando, nossa, né? Durante não, que ainda não terminou, né? Nossa, gente, nós aprendemos isso. Passou, dá a impressão que não aconteceu nada, né? Mas foi para a gente se voltar para dentro, se reaproximar da família e com nós mesmos. Então são experiências que sempre nos modificam. E para a gente, né, concluir o nosso trabalho, nós temos mais duas reflexões, né? Sobre o sofrimento, que a gente acha quando a gente está sofrendo, que a gente está sozinho, nós nunca estamos sozinhos. Você vê que a gente precisa de ajuda, tem o nosso anjo guardião, ou bom gênio, né, que está sempre conosco. Só que ele vai estar se a gente nos conectar a ele, a gente tem que estar com o pensamento, né? Então, saber sofrer é demonstrar seu amor e confiança em Deus e nas suas leis. É ser humilde, considerando-se igual a todos os irmãos de humanidade, tá? Que Deus não mantém privilégios, mas dá a cada um de acordo com as suas obras. É a lei de causa e efeito, que é um dos princípios da doutrina. Não tem como você plantar tomate, colher melancia, é impossível. Está aí as leis para nos mostrar, né? Então vamos sempre nos esforçar para fazer, para que as nossas boas obras, né, a gente possa colher bons frutos, praticar boas obras, né? Agradecer, sermos gratos, a oportunidade da gente ressarcir nossos débitos, perdoando. Eita, coisa difícil. Às vezes perdoa um pouquinho, depois tem um perdão um pouquinho maior, depois aquele grande perdão, esse daí, né? Ressarcir nossos débitos do passado distante, né? É bom mesmo. Nós temos um dos princípios, a lei do esquecimento do Espiritismo. Ele explica, não dá para... O que eu aprontei nas outras? Não. Eu tenho consciência de que eu tenho que quitar a lei, que eu tenho que cada vez fazer o melhor, né? Ser grato por isso, libertando-se daquelas consequências dolorosas que permanecem lá no perispírito, que é o que a gente falou, a gente vai se destruindo. E os maiores problemas nós sabemos que não é do passado, não, é do presente mesmo, é o que a gente faz agora, tá?
incomodando o espírito que quer libertar-se disso daí. É tão bom amar, é tão bom ser livre. Nossa, quando a gente dá um abraço em quem a gente gosta, faz um bem danado. É igual se comer chocolate, ai, coisa boa. Tem uns que não gostam, gostam de comer lasanha. Sensação de felicidade. Amar, se sentir bem, se sentir leve. Então, é uma questão de investimento. Fazer o bem, que é o lema da doutrina espírita, fora da caridade não há salvação, é um grande investimento. É o maior de todos, porque a gente está investindo em nossa paz. E a paz começa em nós. Para que a gente possa, nessa frase aí, ó, alçar voos mais altos em direção aos planos mais elevados. E esses planos mais elevados não é a gente voar por aí, não, é voar aqui dentro, a sensação gostosa, né? Nós sabemos que o céu está em nós e a gente vai jogar para fora o que temos dentro. Tá? Oleia, prepara aí a música, tá? Para fechar. Então, para a gente terminar essa reflexão, né, eu desejo que todos possam alçar grandes voos em direção aos planos elevados dentro de si mesmo. Tá? A felicidade, essa alegria que a gente sente de estar num local tão especial que é um centro espírita, que ele é hospital, ele é escola, ele é um campo de luz, ele é um farol na vida da gente. Então eu gostaria de agradecer pela oportunidade, porque para mim é um dos momentos mais felizes da minha vida é quando eu estou no centro espírita. Eu me sinto assim feliz, realizada, e eu gostaria que vocês levassem essa mesma alegria que eu sinto, eu gostaria que vocês recebessem no coração de vocês. Então, muito obrigada por essa oportunidade, que para mim é um presente. E eu trouxe aí tem a ajuda dos universitários, a Leia, então vai fechar com uma música, né, Leia? Porque o tema Deus nos desampara merece uma música linda para fechar. É um convite a todos nós, que a gente tente praticar na próxima semana uma virtude. Porque é tão difícil a gente praticar virtudes, porque em geral, quando a gente se propõe a praticá-la, acontece um monte de coisas justamente para a gente deixá-la de lado. Não sei se vocês já fizeram essa experiência, mas eu gostaria que vocês tentassem fazer. Tentem praticar essa virtude durante a semana. Começa amanhã e a gente pode estar ficando durante a semana toda na tentativa de praticar. Vocês vão ver que vai aparecer um monte de oportunidades para a gente praticar a virtude. O projeto é Cultivando Virtudes para Ser Feliz. E quem o escreve é o nosso companheiro Oswaldo, do Cefag. Eu só faço uma firulinha tocando uma musiquinha, mas é a minha parte na colaboração da divulgação da doutrina. Para esta semana, o convite para nosso estudo, para nossa reflexão e nossa prática é a da virtude da brandura. Para mim é difícil, hein, gente? O dicionário traz por sinônimo doçura, o que representa muito bem a postura da pessoa branda. Ela é sempre doce e amorosa, pacífica e pacificadora. Dom Helder Câmara afirmou assim: há criaturas como a cana, mesmo postas na moenda, esmagadas de todo, reduzidas a bagaço, só sabem dar doçura. A pessoa doce, branda, desarma o fogo da violência pela ausência de combustível. Como estamos em treinamento, Chico Xavier anotava a recomendação da água da paz. Conhecem a água da paz? Permanecer com um volume de água dentro da boca para evitar impropérios e enfrentamentos da nossa parte.
semana é, pois, de ênfase na brandura. Juntos por um mundo melhor, luz e paz. Não tem ninguém em espírito perfeito depois de Jesus, e eu a considero perfeita, que tenha ensinado mais brandura do que a mãe de Jesus. Senhora, perdoa a insegurança. Às vezes pareço uma criança. Tua luz, teu abraço e teu amor são pra mim lições do Consolador. Tanta beleza num vulto de mulher, só podia ser a mãe do meu Senhor. Senhora, és Mãe Santíssima, ilumina minha vida, me ensina a amar. Senhora, são tantas encarnações que às vezes se confundem as lições. Cantar, ter fé e caminhar, seguir os passos do Salvador. Bendita és tu, Espírito imortal, minha mãe, vem e me socorre. Senhora, és Mãe Santíssima, ilumina minha vida, me ensina a amar. Uma feliz semana para todos. La voce di Maria, dolce melodia, che ci porta al cuore sempre di più nel cuore di Gesù. Le mani di Maria sopra l'anima mia, santa benedizione, la sua protezione per la vita mia. La voce di Maria, le mani di Maria, suo sorriso dolce che ci fa cantare.